Fala pessoal, tudo bom? A gente está iniciando mais um programa do Método Private, entrevistando grandes corretores do Brasil. E hoje eu estou aqui com a Lilian Borenstein, grande corretora do alto padrão, aqui de São Paulo. Também faz vendas em Nova York, em Portugal, em Miami. Vai contar um pouquinho para nós da trajetória dela. Então, Lilian, queria te agradecer o teu tempo, tua disponibilidade. E queria que tu começasse contando como é que tu te tornou corretora. Lucas, tudo bem? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você em São Paulo. Então, comecei fazem 15 anos e amo minha profissão. Não foi uma profissão que eu imaginei que um dia eu seria, mas eu sempre amei a área comercial. Sempre trabalhei em área comercial desde que eu me conheço por gente. Adoro negociar, adoro conversar, adoro conhecer pessoas. E aí eu estava num momento da minha vida que eu estava trabalhando com a Mauri Júnior, no departamento comercial, né? Eu cuidava de patrocínios, de várias empresas, né, que eram lá do programa. E aí eu falei, agora a gente precisa, eu sou muito estratégica, a gente precisa ter uma imobiliária de imóveis de muito luxo, uma coisa bacana. Eu fui falar com uma grande imobiliária aqui em São Paulo, e quem me atendeu foi o proprietário. E falamos sobre o programa, não sei o quê. Ele falou, vou pensar, mas eu também quero que você pense em vir trabalhar comigo. Falei, como assim? Vou trabalhar com você? Fez uma proposta. Logo eu vou dar uma proposta e ele me dá uma proposta de trabalho com ele. Inverteu. Inverteu os papéis. Aí eu falei, eu não sei, eu preciso pensar. Ele falou, olha, eu te garanto que em 6 meses você vai ganhar tudo que você ganhou em 4 anos. Em 6 meses você tira. Putz, aquilo lá começou assim na minha cabeça, ficar assim, mexeu. Falei, meu Deus, e agora? Eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu estava a minha vida estava ok, estava tudo ok, mas eu precisava, com 43 anos, então quer dizer, falei, ou eu vou crescer agora, ou eu vou ficar nessa vida, né? Ganhando e conhecendo as pessoas, e daí nada vai acontecer. Aceitei o convite, tentei conciliar os dois por uns 2 meses, as duas profissões, não deu certo. Esse ponto é bem importante, né? Não deu certo. Ser corretor pela metade é um negócio que não funciona, né? Não. É uma profissão que, assim, você precisa ter ambição, em primeiro lugar. Você vai escutar muitos não na tua frente, mas você não... Diariamente. Assim, como eu falo, a gente toma porrada o tempo inteiro. E dá risada. Por quê? O não a gente sempre tem. Então a gente tem que ir tentando, e que uma hora vai dar certo. E assim, eu amo a minha profissão, falo com muito orgulho que eu sou corretora, porque, graças a Deus, essa profissão me permitiu ser o que eu sou hoje. Ter as coisas que eu tenho hoje foi graças ao meu trabalho. Legal. Então foi muito, muito bacana. Quanto tempo de profissão já? Fazer 15 anos. 15 anos, legal mesmo. 15 anos. Mesmo tempo que eu. E eu vi que tu também trabalha com imóveis off-market, imóveis que não estão no mercado. Como é que é isso aí? Então, a gente tem uma base assim, de dados de clientes que acabaram virando amigos. E esses amigos de amigos que querem blindar a informação. Como eu trabalhei muito nesse meio artístico, eu sempre aprendi a blindar muito. Então, assim, ele não quer que ponha o imóvel dele num Zap, num Viva Real, nesses portais. Ele quer, e é difícil, um imóvel que a gente está falando aí acima de 20 milhões, 30 milhões, é muito difícil você fazer o boca a boca. Sim. Não é fácil. E é aquela coisa, se você não fotografa, se você não promove, como é que você vende? Só porque eu estou falando que eu tenho uma unidade, edifício tal, uma casa na Fazenda Boa Vista, mas que não quer que o pessoal saiba que está vendendo, muitas vezes não funciona. Mas muitas vezes funciona. Eu recentemente acabei conhecendo um apartamento muito bacana, fazem 15 dias.
No que eu abri a boca, já tem um cliente que fala, eu quero conhecer, puxa, eu não sei se é o pai, ou se é a sogra, eu não sei, que mora lá no prédio. Tenho total interesse, volto daqui 15 dias. Viu no meu Instagram, o Off Market, falou, assim que eu voltar de viagem, eu quero marcar uma visita. Aí mandei uns vídeos, e funciona muito bem. Então a gente protege os dois lados, tanto o comprador como o vendedor no off-market. E assim, eu penso que imóveis acima de 30 milhões, o cara também não vai ficar olhando nos portais, entendeu? Porque coisas boas vendem, qualquer coisa boa você acaba vendendo, né? Mas você tem que fazer um trabalho também de relacionamento, você tem que estar nos melhores lugares. Participar, é o que eu falo, que networking custa dinheiro. Esse ponto é bem importante. Como é que tu trabalha o teu network, o teu relacionamento? Como é que é a tua rotina em relação a isso? Então, eu tenho, assim, tenho muitos convites, lançamentos, arquitetos. Eu tive num coquetel antes de ontem na Casa Cor, na abertura. Uma arquiteta nos chamou para a gente ir lá, e aí tava só as blogueiras. Então, quer dizer, você tem que fazer esse meio de campo, mas isso leva tempo. Sim. Porque eu comecei lá de baixo. Tudo bem que eu tive essa oportunidade, eu não sabia nada, Lucas, nada. Como é que eu podia imaginar que eu ia ser corretora? Que eu ia vender imóveis, entendeu? Então, quer dizer, eu dei muito plantão. Sim, fiz também. Eu trabalhei véspera de Natal, feriado. Ai, nossa! Mas posso te falar? Foi a minha escola. Sim. Foram 3 anos e meio quase que eu trabalhei nessa imobiliária. Aí eu fui para o setor private. Eu fui no setor private em 6 meses. E comecei também a cuidar de algumas famílias muito importantes daqui de São Paulo. E por que tu foi rapidamente para o setor private? Que características tu acha que tu tem que te levaram para esse... Networking. Eu queria abrir um pouquinho mais, porque é um assunto que eu gosto muito. Né? Tu disse que foi diretora de grandes grupos e tal, então imagino que já veio há muito tempo construindo networking. Sim, né? sim. Mas alguém que quer iniciar hoje um trabalho de networking, que ainda não fez isso, que dicas tu daria? Eu acho o seguinte, que precisa, assim, primeiro, frequentar bons restaurantes. Isso, ponto número 1. Sempre vai ter alguma coisa, alguém interessante, alguma coisa que às vezes pode virar um bate-papo, alguma coisa. Frequentar, por exemplo, exposições. Legal. Frequentar shoppings. Aqui em São Paulo, Shopping Guatemi ou JK. Então, quer dizer, você acaba criando nessas lojas um relacionamento com o gerente. Sim. Eles te convidam para os eventos, para os lançamentos. Você também tem que investir, você tem que comprar. Claro, virar cliente deles. Você tem que investir na profissão, não tem nada de graça. Eu entendo que quem está começando é duro. É duro porque, assim, não adianta você achar que você vai vender rápido. Você pode dar uma sorte de ter um lead, de ter um telefonema, alguma coisa, e a tua vida, né, mudar. Mas, assim, devagarzinho, eu acho que, assim, você pode ir nas lojas, você compra alguma coisinha, fala, quando tiver um evento, me convida, nas campanhas. Legal. Acaba funcionando, porque, assim, é um nicho, aqui em São Paulo, é um nicho isso, que, assim, acaba sendo mais ou menos o mesmo mailing. Sim. E nas construtoras, por exemplo, eu não comecei com alto padrão. A imobiliária que eu fui trabalhar era só alto e altíssimo padrão. Mas eu, quando comecei, logo o diretor falou, não, locação não. Não, você não vai perder seu tempo em locação. Você vai trabalhar vendas. Foi assim, duro comigo. Você vai trabalhar vendas porque o trabalho que dá locação é o mesmo trabalho que fazer uma venda. E você sabe que é, né? Sim. Dá muito trabalho, né? Uma locação. Então, eu já fui me focando, aprendi também que eu tinha que escolher uns 10 produtos no meu nicho, que eu gostava, que eu compraria, eu sempre fui compradora, que eu compraria para mim.
Que tu te apaixonasse por aquele produto, logo Exato. ficava mais fácil tu vender. Exato. Por que eu estaria comprando aquilo? Porque tem um bom preço, que tem uma boa localização, é um prédio bacana. Então, quer dizer, são fatores que quando você vai trabalhar os imóveis, não dá para você dar tiro para tudo quanto é lado. Você tem que escolher alguns bons produtos. E dentro desses produtos, você tem que dar o teu melhor. Sim. Você tem que promover, naquela época não tinha, né, Instagram. Era tudo sistema, era tudo, eu acho que Fênix naquela época. Então, quer dizer, agora nesse mundo novo está muito mais fácil. Você tem um Instagram que é maravilhoso. Você tem um site que você... Só as grandes empresas tinham site naquela época. Sim. Então você era super subordinado, né? Eu, na época, eu lembro. Eu tinha gerente, eu tinha diretor, eu tinha jurídico. Mas eu tinha autonomia para negociar e levar pronto para o jurídico. Entendi. Porque era uma coisa que eu já sabia fazer. Eu não tinha aquela coisa de fazer por etapas. Aquilo lá, eu, assim, ficava engessada, sabe? Então, não, eu fazia o negócio direito, olha, a negociação é essa, tá fechado. E aprendi muito rápido. Pegou rápido. Tirei o Cresce rápido também. Quando eu entrei, eu tive que fazer. Falei, putz, Cresce. Né? Falei, cresce, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. E... assim, eu acho que assim, para quem realmente está começando, eu acho que tem que começar muito focado. Não dá para pensar que essa é uma profissão que você tem assim, que você vai ganhar dinheiro assim para fazer. Você vai fazendo devagar, mas você vai ter sucesso. Você tem que ter ambição, número 1. E não ter vergonha de escutar um não. Sim. Você vai chorar, o cara pode te xingar, o cara vai te bater telefone na cara. Passei por isso várias vezes. Eu que sou mulher, eu tive muito problema com esposas, então eu sempre gostei de atender em dupla ou em parcerias. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Sim. Então eu aprendi que dessa forma assim, o sucesso era melhor. Então, assim, eu acho que você tem que ter estratégia, você tem que saber o que você quer. Legal. E tu comentou ali sobre Instagram, né? Como é que tu usa a ferramenta hoje? Que estratégias tu usa? Como é que tu entende esse mundo online hoje versus o mundo offline, que também tem sua potência, né? Então, eu estava totalmente assim, fora do Instagram. Eu tinha o meu pessoal. E aí eu tive um convite, também uma das primeiras, uma plataforma aqui em São Paulo, que reuniu as melhores imobiliárias, convidou. E eles criaram a minha marca. Então eu abri uma boutique imobiliária com meu nome. Entendi. Isso ano passado, mais ou menos, vai fazer um ano agora em agosto. E essa plataforma chama Pilar. Você já deve ter... Sim, fui lá. Aliás, você sabe, né? Porque tem a Private lá, Isso, né? A gente tá lá, né? São super parceiros, né? Teu sócio, né? O Juliano. Então, e eles fazem um trabalho muito legal de marketing, né? Aí eles pegaram a minha página do Instagram e eles que cuidam. Então, eles que fazem as postagens, eu que aprovo. Eu escolho os temas que eu quero abordar no orgânico, né? Eu tenho um site hoje com meu nome e tem sido muito bacana, porque mudou totalmente o formato. E esse pessoal, muitos clientes, por exemplo, não têm Instagram próprio, mas eles acessam o Instagram com outro nome, porque você sabe, né? Esse pessoal, alguns não gostam de pôr o nome lá deles lá no Instagram. Sim, querem uma privacidade. Exato, aí eles criam um outro nome, mas a gente sabe que é porque ele te manda lá no direct. Sim. Então, assim, eu pensei comigo, ou eu vou entrar nessa nova onda do pessoal da tua idade, ou eu vou ser aquelas corretoras velhas que ficam esperando o telefone tocar, que ficam olhando os portais, né? Aquele modelo padrão. Então, assim, eu trabalho sozinha há 11 anos. 11 anos. Mas, no ano passado, eu e mais 2 amigas, nós se associamos, né? Começou uma história com os imóveis internacionais de Miami. Eu peguei a representação do Cipriani da Brickell. Legal. Aqui para o Brasil.
E assim, são duas amigas assim que eu sempre também apreciei o trabalho, já conhecia. E aí e elas também entraram também na boutique, cada uma com seu nome, né? Na boutique lá na Pilar. E aí a gente uniu as forças, as três, cada uma com a sua expertise. Legal. E a gente criou uma marca que chama One List. One List. One List. Bacana. E essa marca é um branding que a gente realmente... É aquilo que a gente faz, a gente quer estar na lista. A gente quer ser convidado. A gente quer estar no negócio que tem de avião, de helicóptero. Teve agora a Feira Catarina, semana passada, né? Sim. Então, quer dizer... Então, esse é o nicho dos nossos clientes hoje. Então, a gente se associou e está sendo, assim, muito bacana. Que legal. Então, a gente tem os melhores produtos. Bacana. E o teu foco de atuação em termos de produtos, quais seriam? Muitas coberturas, apartamentos de altíssimo padrão, hoje, né? Comercial, não gosto, não faço. Só se é um cliente amigo que pede uma laje, alguma coisa, aí a gente vai atrás. Porque eu gosto de vender sonhos. Legal. Moradia. Eu gosto de fazer sonhos. Acho que Boa Vista, tu faz alguma coisa também? Faço, desde as casas de campo, né? Sim, lançamento. Legal. Eu fiz. Até o ano passado eu estava atuando muito forte na Fazenda Boa Vista. Esse ano eu já estou menos, porque eu peguei muito forte Miami de novo agora. Está super em alta. E tu morou em Miami, né? A gente eu tive uma época que eu fiquei lá um tempo, né? Mas isso há muito tempo atrás. Faz tempo. Legal. E você sabe, você que morou lá, você sabe, né? E assim, todo mundo fala, né? Eu tenho muitos amigos brokers lá, parceria. Eu fui da One Sotheby's. Ah, sim. E eu tinha um contrato. Ali na Brickell? Não, do Aventura. Do Aventura. Do Aventura. Hoje o meu braço lá é a Fortune. Os argentinos. Conheci a turma. Conheceu Sim. o Grupo Chateau? Turma forte, né? Fortíssima. E também algumas construtoras. Porque você sabe, a Brickell hoje está todo imigrando para lá, super centro financeiros. Sim. A gente fala que agora é Miami Manhattan. O pessoal de Nova York. Sim, desceu muita gente, né? Está todo mundo lá. Eu vendi no Jade Brickell. Belo empreendimento lá. Maravilhoso. Adorava. E Lilian, como é que tu enxerga o corretor ter orgulho da profissão? Tu começou falando que tu ama essa profissão, né? Como é que tu vê isso? O que eu sinto aqui no Brasil, por exemplo, né? Tem corretores de todos os tipos, né? Tem aquele corretor que é tímido, que está desesperado porque perdeu dinheiro, saiu de um casamento mal sucedido, então precisa ganhar dinheiro. E tá lá com muita vergonha. Esse corretor não vai para frente. Vergonha da profissão. Não corretor... assume direito. Exato. Se esse corretor não falar, olha, eu tô nessa profissão porque eu gosto do que eu faço. Eu sempre falo, quando às vezes muitas mentorias me convidam para falar. Eu não sou muito boa de falar, eu não gosto. É ótima. Não sou não, não gosto. Fala super bem. Não tenho vergonha. Mas eu sempre falo, quando essas mentorias me chamam, primeiro você tem que vender a confiança. Porque produto... O cara vai lá no site, vai numa construtora, ele compra com o cara que está de plantão, o cara que é a vez dele para ser atendido. Você sabe bem como funciona, né, Lucas? Sim. Então, primeiro você tem que mostrar para o cliente que você está atendendo que você quer fazer o melhor negócio para ele. Legal. Não olhar a comissão. A comissão é o resultado. Sim. Mas antes disso, você tem que realmente escolher algumas opções, entender realmente o que ele quer. Não adianta você vender o que você quer. É o que ele quer. E respeitar isso. Porque às vezes você até sabe que o que ele está escolhendo, às vezes não é o melhor negócio do mundo. Mas é um negócio que ele se apaixonou. E se ele pergunta a tua opinião, você tem que falar a verdade. Você não está fazendo o melhor negócio do mundo. Mas você está fazendo um negócio que você realmente gostou por algum motivo, a decoração, pela praticidade, talvez de uma porteira fechada, de estar todo mobiliado. Você não quer ter o trabalho, às vezes, de fazer decoração, né? Então, assim, eu falo que para os corretores que estão começando, eles realmente têm que aprender a escutar.
E o que você vê no mercado é o contrário. Eles não param de falar. Querem falar. Querem falar o tempo todo. E fica cansativo. Prolixo. Ele quer se comparar com o cliente. Pode. Não pode, porque você sabe, aqui no Brasil tem muitos corretores que perderam empresas, estão com problema de restrição, então acham que tem ainda aquela ganância de antes, arrogância de antes, e aí vão querendo ser igual ao cliente. Não pode. Você tem que saber que você é o corretor do cliente. Para servir. Exatamente. Você pode até virar amigo do cliente, mas você tem que saber o teu lugar. Sim. Isso, assim, eu acho fundamental. Interessante. Legal. E quais que tu diriam que são as tuas maiores forças como corretora? Eu trabalho muito, você não faz ideia. Intensidade. Eu sou muito intensa. Tempo de trabalho. 24 horas o meu telefone não desliga, até porque eu também tenho 4 netos. 4 netos. É uma delícia. Legal. Então eu fico super preocupada, sabe? E viajo muito. A trabalho. Fora, né? O internacional, no exterior. Né? Me dá uma demanda. Eu acompanho o cliente desde aqui até... Estados Unidos e Portugal. Eu gosto muito de fazer isso e faço um concierge de luxo. Legal. Nos imóveis de fora. Se precisar aqui também, em São Paulo também. Quer dizer, o cara é um empresário e não tem tempo. O que é o concierge de luxo, para quem não conhece? Então, concierge de luxo é aquele negócio que o cara é um super empresário. Sem tempo. Um médico, sei lá. Um cara que realmente a agenda lotada. Ele precisa de empregada. Ele precisa que decore a casa dele. Ele precisa que compre coisas para a casa dele, que organize um jantar para ele. Tu te envolve nisso. Tu ajuda a contratar serviços. Exato. Eu sou a ponte. Isso aqui em São Paulo ou no exterior? Eu fiz isso muito no exterior. Entendi. Basicamente em Portugal e fiz também em Nova York. Legal. Miami não. Miami já tem umas pessoas que eu conheço que já fazem isso também. Eu indico. Até porque é complicado. Para mim fazer tudo isso internacional tem que estar presente lá. Sim. Não dá para você fazer isso pelo telefone. Sim. Mas teve alguns casos aqui no Brasil que o cara é lá do Nordeste ou o cara é lá do Mato Grosso. Resolve isso para mim. Faz esse negócio e assim, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, tudo muito auditorado, né? Mas é a confiança. Voltamos à confiança. Confiança é tudo, é a base de tudo. Né? Eu acho confiança. Então o cliente sabe que com a Lilian ela resolve e ele pode confiar. Sabem, por isso que eu atendo muito amigos de clientes que me pedem, falam, eu fui indicado, tal. Eu adoro quando acontece isso. Entendi. Isso é um reconhecimento ao teu trabalho. É um reconhecimento, mas isso não quer dizer que o cliente está só comigo. A gente não é dono do cliente. O cliente, ao mesmo tempo que você fideliza, às vezes ele vê um outro negócio interessante brasileiro. Se ele vê um negócio interessante, às vezes ele não vai comprar com você. Sim. Ele quer o melhor negócio. Ele te dá uma certa preferência, mas se pintar uma outra oportunidade... Eu tenho a preferência, exatamente. Mas ele te avisa, olha, não comprei com você porque apareceu esse negócio, um amigo trouxe. Falou, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tranquilo, não tem problema. Né? Deixa à vontade. Se você fez um bom negócio, eu fico feliz por você. É isso aí. Né? Então, além de trabalhar muito, de construir a confiança com o teu cliente, o que mais que tu diria de pontos fortes da Lilian como corretora? Os meus pontos ou para quem está começando? Os teus pontos fortes. Eu invisto muito. No quê? Invisto muito nos lugares aonde eu vou. No teu lifestyle? Meu lifestyle. Invisto, eu acho que é primordial você estar bem arrumada sempre. Uma boa apresentação. Boa apresentação. Você não pode levar problemas seus pessoais para o cliente. Sim. Se ele é um médico, se ele é um psicólogo, se ele é um psiquiatra. Nunca. Pode ser o melhor médico que você está atendendo. Não. Sim. O melhor arquiteto que é teu cliente. Não. Você tem que ser profissional.
Você tem que ter ética, business o tempo todo. Legal. E quais os erros mais comuns que tu acha que os corretores cometem? Antes de assinar, eles já estão gastando. Gasta a comissão antes de fechar. E aquela coisa, pessoal, enquanto o contrato não tiver assinado, dinheiro não tiver na conta... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E acontece. E às vezes você é obrigado a devolver a comissão. Já aconteceu comigo. Que deu um problema no meio do caminho. Eu estava ciente que isso poderia acontecer. E eu devolvi bonitinho a minha comissão. E tá tudo bem. Vamos pro próximo. Com tranquilidade. É. Então, além de... O corretor gosta. O cara acha que só porque o cara deu proposta, que vai para documentação, você sabe, você está dando risada. Tá fechado. Tá fechado, ganhei. Nossa, para os próximos 6 meses. Vou já lá na loja do carro dar uma proposta, vou decorar minha casa, vou fazer um enxoval, vou convidar a família. Não, segura. Você está errado, segura. Segura, e quando você receber essa comissão, segura esse dinheiro, faz um planejamento. Porque você não sabe quando vai ser a próxima venda. A gente não ganha, a gente não tem um fixo, a gente tem muito gastos. Se você não está nos lugares, se você não está na rua, a chance de você girar negócio é muito pequena. Então, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Que mais de erro que os corretores cometem na tua visão? Além de gastar a comissão. Falar demais, falam muito, muito. E outra coisa que eu acho, e eu acho isso muito importante, quando você está atendendo alguém legal, não fica contando para as comadres. Entendi. Descrição. Você tem que ser discreto. Sigilo. Eu faço muita parceria. E minhas sócias agora, muitas coisas que a gente atende, a gente faz assinar confidencialidade. Porque a gente sabe que as pessoas às vezes precisam falar, Não. Está atendendo um cliente especial, quer contar. Não. Fez negócio com a gente sabendo quem é vendedor ou quem é comprador, confidencialidade. Legal. Esse é um negócio, é um business que tem que ficar... Assim, eu acho que boca fechada, às vezes, você vai ter mais sucesso do que você ficar explicando e falando e contando cases. Óbvio que tem cases, às vezes, que são engraçados, que você pode contar sem citar nomes. Sim. Né? E tristes também. Claro. Né? E já aconteceu coisas tristes também comigo. Coisa com cliente, muito triste. Eu até ia te perguntar aqui, puxando esse link, qual foi o negócio mais bacana que tu já fechou? Entre vários aí, qual que te vem à cabeça agora? O mais bacana, o mais difícil? Um que mais interessante, assim, que te marcou muito. Eu já fiz, assim... pela confiança, eu já fechei coisas pelo telefone. E a pessoa confiar no que eu estou fazendo, isso no exterior. Legal. Inclusive escritura, procuração, tudo. Tudo por telefone? Tudo pelo telefone. Não se conheceu pessoalmente? Já teve caso de eu não conhecer, teve caso de eu conhecer. Mas esse negócio de conhecer ou não conhecer, ajuda. A gente tem que focar no bom negócio. Por que você está falando que isso é bom? Você tem que saber. Você tem que entender. Não adianta ser porque está com preço bom, não. Você tem que entender, você tem que conhecer a base do negócio. Sim, saber comparar aquele produto, aquela oportunidade ao mercado. Exatamente. E aí saber explicar para o cliente o porquê que é tão bom. Por que é bom. Sim. Porque você não está vendendo uma bicicleta, você está vendendo, às vezes, uma coisa que a pessoa sonhou a vida inteira. De ter um imóvel próprio. Eu acho que voltamos para aquele ponto de que tu consegue olhar essa oportunidade como se tu compraria, né? Sempre. Por que tu compraria, Sempre. né? E aí tu consegue explicar para o cliente dessa forma, né? E uma outra coisa que eu gosto muito, eu só pego exclusividade dos produtos que eu compraria. Não adianta o vendedor querer falar para a gente, olha, eu te dou exclusividade, porque eu estou cansado de corretor me ligando, de anunciar, eu quero que você cuida do meu imóvel como se fosse seu. Se eu não gostar, eu... Agradeço. Falo, olha, no momento não dá.
Sim, mas eu prefiro... a exclusividade, ela te demanda bem mais, né? Total, você fica babá, né? Compromisso, né? Você fica babá. E eu falo o seguinte, eu não vou te dar o atendimento que eu gostaria se eu pegar o teu produto. Eu falo a verdade, eu sou honesta. De falar exatamente o que está acontecendo. Sim. Não vou pegar por isso, isso, isso. Ah, legal, Lilian, obrigada que você falou, não sei o quê. Mas se eu puder te ajudar, eu talvez não possa te ajudar nesse caso, mas eu tenho fulano de tal, que é especialista na área, eu faço isso direto. E não quero nada. Sabe, se eu posso ajudar, eu realmente... Eu não tive isso, você sabe, quando eu comecei, há 15 anos atrás... Nossa, foi difícil. Você sabe que às vezes eu fico pensando, falo, nossa, não existia essas pessoas de parcerias, as pessoas muito desconfiadas. Era uma coisa horrível, né? Era uma coisa. Então eu sempre tive assim um grupinho de parceiros que a gente se confia, que a gente troca informações. E Lilian, tu diria que há 15 anos atrás, quando tu iniciou, tu teve um treinamento adequado? Tive. Nessa imobiliária. Que eu fui convidada. Legal. Porque foi lá que foi minha escola. Entendi. Então, para quem realmente está começando, entra numa imobiliária, aprende o básico. Como se cadastra um imóvel, quais são os argumentos que você precisa ter, porque quando você cadastra um imóvel, você tem lá várias informações. Isso custa muito caro para quem está começando ter esse programa. Então, minha recomendação, quem está começando, entram por sei lá, eu fiquei 3 anos e meio, porque eu quis também, porque eu estava aprendendo e assim, e estou sempre aprendendo, eu não paro. Sempre quando me convidam para escutar palestras, essas coisas, eu estou lá. Se eu posso, eu vou. Tem uma humildade intelectual. Total. A gente nunca sabe o suficiente. Sim. Nunca. Quem fala, não, eu já sei. Não. Eu não sou acomodada. E você não pode ser acomodado também, quem está começando. Eu percebo alguns corretores que já têm uma larga experiência que olham até com meio desdém. Isso eu já sei, não vou. Não pode. Estou vendendo. A lei aqui no Brasil muda toda hora. Toda hora é novidade que sai no mercado jurídico imobiliário. Hoje a gente tem o conceito do lifelong learning, né? De passar a vida inteira aprendendo, né? Pega os médicos, por exemplo, todos os anos em congresso, mas estudando. Isso, eu acho que o corretor... Por que o corretor não, né? Eu sou da filosofia que o corretor tem que estar estudando sempre. Eu estudo o produto, eu estudo o cliente, se eu não conheço, eu estudo tudo. Legal. E o que te motiva a ser melhor nessa profissão? O dia a dia, né? Porque cada dia você nunca sabe o que vai acontecer, quem pode te telefonar, quem pode estar querendo vender, quem está querendo comprar. Então, quer dizer, isso é assim, e às vezes você fica, às vezes, períodos também que acontecem, né? Que as coisas não se encaixam. Sim. Mas, e tá tudo bem. Faz parte. Faz parte e você tem que ter calma, você tem que ter ambição para esses desafios, né? De aguentar e não se deprimir. Porque eu vejo, nossa, que eu escuto, eu entrei em depressão, corretor. Porque eu não vendo há 1 ano. Pois eu não vendo há 6 meses. Aí eu ia te perguntar, como é que tu enxerga a gestão das emoções, né? Porque a vida do corretor é uma montanha-russa, né? De emoções. Altos e baixos. Então, tu tá falando de alguns que não conseguem administrar tão bem, acabam caindo meio que num buraco, assim, né? Como é que tu lida com isso? Então, eu aprendi a lidar ao longo desses 15 anos. Óbvio, quando a gente perde uma venda importante, por algum motivo ela cai, a gente fica mal, porque a gente sente, porque a gente fez o nosso melhor, né? Dói naquele dia, mas no dia seguinte... Tem que estar de pé. Bola pra frente. Vamos pro próximo. Tu consegue, então, virar essa chave rápido? Eu consigo. Hoje eu te digo que eu consigo. Eu te digo que no meu início foi muito difícil. Eu me cobrava muito. Por que eu não consegui? O que eu fiz de errado? Autoavaliação. Alguma coisa aí eu falei demais? Será que eu não deveria ter falado isso? Por que o cliente desapareceu? Que tem, você sabe, tem os clientes perdidos, né? Tem. Fora os falsos clientes, né? Os sonhadores, né? Putz, eu tenho um monte de... Os passeadores. Os estelionatários. Tem também. Né? Volta e meia. Nossa, e assim, cliente que assina contrato e desaparece. Não paga entrada.
E assim, eu trabalho muito com clientes que gostam de ir direto para escritura, né? Então, mas esses clientes assim, não, porque eu não quero perder tempo com compromisso, eu já vamos direto, tá bom, tá tudo bem. Mas nesse meio tempo pode acontecer de um negócio cair. Sim. Então você fica naquela pressão. E Lilian, o que tu tá sentindo pro futuro do mercado imobiliário? Então, eu estou sentindo, Lucas, cada vez agora o pessoal está querendo mais se profissionalizar. Não tinha essas mentorias, que nem esse teu método que você me contou, que é o máximo, que é muito legal. Então, as pessoas estão investindo, os corretores precisam investir, Sim. precisam aprender. Aprender para não passar o que a gente passou quando a gente começou. Então, isso é fundamental, você fazer essas mentorias, esses cursos, para você se fortalecer de alguma forma e aprender com os erros das pessoas que já tiveram no passado. Se a gente puder aprender com a experiência dos outros, é mais barato, né? Sem dúvida. E outra coisa, parceria. Sempre somar. Não queira ganhar sozinho. É aquela coisa que eu sempre falei, você come sozinho, um bolo te dá dor de barriga. É melhor você ter um pedacinho pequeno, mas você sabe que você vai ter sempre. Ganha, cria relações de longo prazo, né? Exatamente, confiança. E falando de períodos de crise, assim, né? Nesses 15 anos, tu já viveu vários Brasis, né? Assim como eu também tenho 15 anos de mercado. Planos econômicos, pandemia, políticos, pandemia. Como é que tu administrou e como é que tu viveu esse período de crise? Eu vou te dizer assim? uma coisa, a pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro. A pandemia foi muito boa para o mercado imobiliário, né? Demais. Selic baixou a 2, né? A taxa de juros para o nosso mercado é muito importante. Hoje a gente está com uma taxa bem alta, né? Um período um pouco desafiador em termos de economia e de política. Como é que tu viveu essas crises? Como é que tu te comportou? Eu me comportei assim. Pandemia foi uma época assim, né? Não podia fazer visita, não podia, estava tudo suspenso, tudo fechado, mas eu vendi muito, até pelo telefone. Até pelo telefone. Porque as pessoas não podiam se deslocar, mas eu estava aqui, minha base em São Paulo, né? Não pude, só pude ir para Portugal depois de um ano, quando liberou as viagens, fiz lá um negócio muito bacana também. Então, quer dizer, eu acho que nas crises a gente ganha dinheiro. Por quê? Agora os juros estão altos. Para investidor está difícil. Porque o cara não vai, por exemplo, para investimento se no banco está dando 1% ao mês, por baixo. Limpo. Então, tem que ser um negócio muito bom para o teu cliente investir. Sim. Agora, para ele comprar para renda, tijolo, não é o momento. Mas, se você tiver uma galinha morta, uma oportunidade, esse cara que gosta de comprar imóveis, ele acaba também comprando. E eu acho que as crises, por exemplo, eu pelo menos tive muito sucesso em todas as crises que eu peguei. Eu não fiquei estacionada, lamentando. Eu não venho. Não. Vamos trabalhar. Não perdeu tempo reclamando. Não. Uma coisa que você não pode é reclamar. Esses dias eu vi uma expressão que eu achei legal. Não ficou arrastando corrente, como algumas pessoas. Nossa, tem gente que acorda reclamando, dorme reclamando. Que é uma pessoa pesada, energia pesada. Porque o fulano, a vizinha, falou. Isso é tipo um vício, né? Ficar Vício. reclamando, ela quer buscar alguém que fique ouvindo aquilo. E não pode ser acomodado. Não adianta. Corretor que quer fazer negócio tem que estudar, tem que entender, tem que correr atrás. Porque se você não correr, o outro vai correr. Então vamos pensar uma situação prática. Tu tá agora sem nenhum cliente, sem nenhum negócio. Como é que tu procura agir? Eu graças a Deus, até bater aqui na madeira, isso nunca aconteceu. Mas, se chegasse uma época, eu ia fazer um contato com meus clientes. Eu faço um pós-venda muito bom. Como? Isso é muito importante. Conta pra nós. Saber se deu tudo certo, se estão felizes. Eu marco datas de aniversário, datas de nascimento. Eu estou me organizando, cada vez eu tô ficando melhor nisso. Tem boas ferramentas hoje para isso, CRM, né? Mas eu ainda não estou nisso daí, eu ainda sou mais a moda antiga. Lá na agenda lá do... Me lembra, aniversário de fulano, casamento de fulano.
E é muito importante você ligar, fazer um telefonema para um cliente teu e perguntar: ô, fulano, fulana, como é que você está? Está tudo bem? Eu estou ligando para saber se está bem. Hoje eu lembrei de você, porque é aniversário da tua filha, número tal. Eu soube que você ficou vovó. Meus parabéns, que bacana, não sei o quê. Não ligar só para querer vender. Sim, nutrir a relação. Exato. Você tem manter a relação. Não é todos que você consegue fazer Sim. isso. Porque são os clientes que tem uns que são muito pontuais, que não te permitem. Não dão esse espaço. Não dão e tá tudo bem, você tem que Perfil respeitar. Mas aqueles que falam: você não é minha corretora, você virou minha amiga. Então, que te dão essa abertura, você tem que saber respeitar o espaço e você liga, você pergunta se está tudo bem. A pessoa, quando vem para São Paulo, quer almoçar, quer jantar, sempre vai ter algum insight que vai lembrar: olha, fulano de tal está querendo comprar, fulano de tal está querendo vender. Você pode ajudar? Você pode me indicar alguém? Então é isso. Eu acho que você tem que fazer essas bases de relacionamento com as pessoas. E nas épocas difíceis você tem que telefonar, você tem que dar um oi. Não é toda hora que você vende. Então saber administrar, né? Que é esquentar relações que tu já criou, que daqui a pouco o tempo vai esfriando um pouquinho, vai lá e esquenta de novo. E o hábito, o erro comum que eu vejo: o corretor assinou a venda, pegou o cheque, ó. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Eu falo bastante disso. Você fala? Porque tu pega corretores que tem 5, 10 anos, com certeza ele já tem clientes que ele já vendeu, né? Mas eu vejo poucos corretores fazer esse tipo de relação que tu faz. É super importante, eu acho. E próximas vendas estão ali. Eu vejo corretores muito viciados no próximo lead. Não. Mas só um pouquinho, tu já tem vários para trás que gostam de ti, que te conhecem, que fizeram bom negócio contigo. Você esqueceu dos que você fez um bom trabalho, né? Aquilo ali já é um patrimônio, né? Se for bem cuidado. E esse cara que comprou de você, ele tem filhos, aí depois ele vai ter netos, ele tem amigos. Agora, se tu não estiver tão presente, talvez esse cara até esqueça de ti. Com certeza. Né? É óbvio que esquece. É um belo ponto. É. E já falamos um pouquinho, mas como tu diria que tu constrói relacionamentos sólidos? Sólidos. Bom, sólidos é através do contato quando eu telefono, de eu estar sabendo. Alguns, né, são sólidos, né? Assim, ninguém é de ninguém, ninguém pode falar. Eu tenho alguns clientes que eu atendo que me apresentam: essa é minha corretora. Falar tudo com ela. Ela que vê para mim, ela que resolve para mim. É minha corretora de confiança. Exato. Mas é difícil. Sim. Isso com o tempo você consegue criar, né? Sim. Você consegue criar. Então, relacionamentos sólidos. Eu tenho alguns bons. E legal. Assim, eu faço assim, eu me mato, te juro. E eles sabem, os clientes sabem, que eu faço o meu melhor, o possível e o impossível. Para atendê-los. Uhum. E qual tu diria que é o maior desafio da vida do corretor? É escutar um não. É cair uma proposta. É perder uma venda para o colega do lado. Aquele mesmo lead que entrou para o corretor. Esse mesmo lead entrou para o colega do lado. Sim. E acontece, você sabe. Acontece com frequência. Mas é um desafio, você tem que levantar a cabeça. É aquela coisa, next. E Lilian, quem nessa profissão foi uma inspiração para ti? Ou se foi alguém de outro mercado, de repente? Como eu te disse, eu sempre fui da área comercial. A minha inspiração foi ver cifrães. É ir atrás de vender sonhos. Me inspirei muito no proprietário dessa imobiliária, que acreditou, que confiou em mim. Apostou em ti. Apostou. Uma pessoa muito forte. E teve até amigos dele na época, que eu não sei como, ligaram, que eu não atendi, me procurando lá, né, na imobiliária para cuidar dos imóveis, assim, família de banqueiros. Então, quer dizer, eu acho que assim, quando você faz um bom atendimento e a pessoa se surpreende, que você não pode ser invasiva na vida do teu cliente, você tem que saber respeitar, você tem que ter horário para ligar.
Imagina que tem corretor, tem colega nosso de profissão que me chama 11 horas da noite. É um absurdo. Sim. Se ele faz isso comigo, faz com o cliente também. Não é? Se o cliente te chama às 6 horas da manhã, o que acontece muito comigo, por causa de fuso, eu dou um tempinho, respondo, né? Tipo, 8 horas da manhã. Se é uma coisa importante na hora, aquilo lá, não desliga o telefone. Sim. Mas o corretor tem que realmente, sabe, ter semancol. Semancol. Ter noção, né? Noção, tem que estar bem vestido. Isso não quer dizer que você tem que pôr as roupas mais caras, não é isso. Mas você tem que estar de acordo, você não pode ser você não pode ser vulgar, não pode ser, como diz meu marido, que é português, ele fala, não pode ser um fala barato. Você também tem que ver cenários, jornal, saber o que está acontecendo na internet. Porque às vezes você tem que saber de tudo um pouco. Você não pode, geral. Você não pode só falar do imóvel, você tem que entender um pouco das coisas também. E Lilian, como é que tu organiza o teu tempo? Como é que tu faz a tua gestão de tempo? Então, a minha gestão de tempo é full time para o meu cliente. No que ele precisar, eu me adequo com a agenda do meu cliente. Entendi. E agora que a gente fez a sociedade, então se uma não pode, a outra vai, uma representa a outra. Então ficou melhor ainda. Entendi. Mas tu separa, esse tempo eu vou fazer captação de imóveis, esse tempo que eu vou fazer networking, esse tempo eu vou ligar para meus clientes? Eu já não faço captação há alguns anos. Entendi. Porque os imóveis chegam até mim. Tá. E os imóveis que eu não tenho, que eu preciso captar, é impossível, né, a gente ter tudo, né? Sim, sim. Eu vou na pessoa que eu fiz ao longo desses anos, amizade. Eu sei que a pessoa é especialista em tal prédio, em tal rua, conhece a história do prédio. Tem alguém que mora naquele prédio lá, telefono. Fulano, você sabe se alguém aí está vendendo? Você talvez venderia seu apartamento ou a sua casa? Não tenho vergonha. Eu tinha muita vergonha quando eu comecei. Mas eu não tenho vergonha de perguntar, porque eu sempre falo, ou não, a gente já tem, né? Sim. Então, às vezes, esse fulano fala, não, olha, eu não sei, não estou sabendo. Eu preciso do contato do dono da cobertura. É teu amigo? Você consegue me apresentar? Você consegue para mim? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Sim, tem que tentar. Mas vamos lá. Legal. A gente vai atrás do cheque. É isso aí. E qual foi a venda mais relevante em termos de valores aqui que tu já fez? Isso eu não posso falar. Prefere não falar. Perfeito. Alguns zeros. Alguns zeros. Alguns dígitos. Uhum. Legal. Lilian, prazer enorme te ter por aqui. Eu que te agradeço. Entender a tua história. Obrigada. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Para você também, muito sucesso. Obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que muita gente vai poder anotar o que foi dito aqui, refletir, realinhar a sua estratégia. Então, muito obrigado. Eu que agradeço e um forte abraço para todos.